Se você tivesse que viver exatamente a sua rotina atual, todos os dias, por toda a eternidade, você gritaria de alegria ou imploraria para morrer? Nietzsche não fazia perguntas bonitas. Fazia perguntas fatais. E essa é uma delas. Não para filósofos, para homens comuns. Como você. Agora escuta. Antes de continuar, quero deixar uma coisa bem clara. Nesse canal, não vou te oferecer conforto, pelo contrário, vou te confrontar. Você vai precisar ter coragem para ouvir o que vou te dizer. Mas, se você estiver disposto a continuar, isso será o gatilho para a mudança de vida que você busca. Se isso faz sentido para você, curte o vídeo, se inscreve no canal e continua aqui comigo. Imagine um homem, 32 anos, corpo saudável, emprego estável, talvez até um relacionamento que parece funcionar. Mas por dentro está morto. Morto de tédio, de medo, de repetição. Ele acorda com o despertador às 6h30, aperta a soneca 2 vezes, levanta já atrasado, vai ao banheiro com o celular na mão, lava o rosto, mas não desperta. O rosto no espelho não brilha. Ele não se olha, só confere se tem olheira. No caminho para o trabalho, escuta alguma música genérica, talvez um podcast com frases motivacionais que ele esquece antes do segundo semáforo. Chega ao escritório, digita, responde, finge, ri. Finge mais. No almoço, come rápido. Volta ao mesmo ponto de onde saiu. O ciclo continua. À noite, tela. Netflix. Pornô. Fast food. Sono pesado. Repete. Esse homem pode ser você. E o mais perigoso, ele não sabe que está morto, porque o caixão moderno é invisível. Não tem velório, mas tem segunda-feira. Não tem cemitério, mas tem reunião de alinhamento. Segundo a Gallup, 85% das pessoas no mundo odeiam o próprio trabalho, mas continuam lá. Não por falta de opção, por falta de coragem. E quando você vive nesse modo automático, sua mente desliga o centro de motivação. A neurociência comprova. Viver sem propósito reduz dopamina, apaga sua energia vital e engole sua criatividade. Você vira um zumbi com crachá. A alma não morre de uma vez. Ela vai apodrecendo no silêncio da conformidade. Mas agora volta a pergunta. Se isso fosse para sempre, essa rotina, esse estado, esse vazio, você chamaria isso de vida ou chamaria de punição? Se a resposta te assusta, boa notícia. Significa que você ainda está vivo o bastante para sentir. E isso já é um sinal. Mas presta atenção. Sentir não basta. O perigo maior não é viver sem propósito. É se acostumar com isso. E aí começa a parte mais perigosa da morte. Quando ela se disfarça de vida. Você não vai morrer de uma tragédia. Vai morrer de tanto evitar uma. A maioria dos homens não quebra. Desaparece, aos poucos. No excesso de conforto. Na repetição sem dor. No tédio que ele finge chamar de paz. A morte que mais destrói não vem de fora. Vem de dentro. E ela não tem cheiro de sangue. Ela tem cheiro de conveniência. Você acha que está tudo bem. Porque ninguém grita com você, porque o salário cai, porque o relacionamento não tem briga. Mas esse é o sintoma mais claro de que algo está errado. Você parou de ser desafiado. A morte invisível começa assim. Você troca confronto por harmonia forçada, troca risco por estabilidade, troca paixão por segurança. E o que sobra? Uma rotina morna. Dias copiados e colados. Sem brilho, sem fúria, sem alma. A neurociência é clara. O cérebro precisa de desafio para se manter vivo. Sem estímulo, sem novidade, sem risco. Seu sistema de recompensa apaga. A dopamina cai, a energia evapora. Você não sente mais prazer, nem dor. Você só continua. Você vive anestesiado, um coma funcional. Você ainda anda, sorri, responde e entrega. Mas já não está lá. E o mais cruel, a sociedade aplaude esse zumbi,
chama ele de maduro, porque ele não reclama, não sonha, não incomoda, apenas obedece. Essa é a armadilha mais perversa do sistema, de manter vivo o bastante para produzir, mas morto demais para questionar. E quando você finalmente perceber que foi engolido por essa rotina sem alma, talvez já seja tarde. Mas se ainda dá para sentir que algo se perdeu, então algo ainda pode ser resgatado. Você não precisa de um milagre, precisa de um chamado. Mas atenção, chamado não é mágica, é cobrança, é dedo na cara. É o momento em que você para de culpar o mundo, o chefe, os pais, a crise, e assume que parte dessa morte é responsabilidade sua. Porque a rotina não entra sozinha, ela é convidada. E aí vem a pergunta mais brutal de todas: quem foi que abriu a porta? Você não é vítima do sistema? Você é cúmplice. Cada vez que disse sim para algo que te matava só um pouco, você assinou um pacto com a morte. A faculdade que você entrou só para agradar seus pais. O emprego que você aceitou provisoriamente e já dura 6 anos. O relacionamento morno que você mantém por medo da solidão. O apartamento financiado em 30 anos que virou prisão decorada. Essas decisões não foram impostas. Você assinou cada uma delas. E o preço? É a sua vida. Você acha que está seguro. Mas o que você chama de segurança, o seu coração chama de cela. A cada sim covarde, você mata um pedaço do que poderia ser. Clóvis de Barros diz que toda escolha é uma perda. Mas quando você escolhe se proteger da dor, da incerteza, da exposição, você também se protege da paixão, da autenticidade, da liberdade. A morte emocional é acumulativa. Começa com concessões pequenas. Vou só ficar mais um tempo nesse trabalho. Não vou discutir agora, deixa quieto. Quando tudo estiver certo, eu mudo. Mas esse tempo nunca acaba. Esse quando nunca chega. E você, que nasceu com fogo nos olhos, termina com medo de pedir demissão, de terminar um namoro, de tentar algo novo, medo até de ser quem é. O filósofo Kierkegaard dizia que o maior desespero do homem é não querer ser ele mesmo. É isso que está acontecendo. Você está abrindo mão de ser você, em troca de ser aceito, tolerado, promovido. E nem percebe que isso te custa a alma. Talvez você diga, não tive escolha. Teve, mas escolheu o conforto. E o conforto é um assassino silencioso, porque ele te mata com carinho. O homem que você poderia ter sido ainda está aí, preso, gritando. Cada escolha morna que você faz empurra mais fundo o homem que você poderia ter sido. A verdade mais incômoda é essa. O túmulo onde você vive não foi cavado por seus inimigos. Foi escavado pelas suas concessões, pá por pá, rotina por rotina, medo por medo. Você queria paz, mas comprou prisão. Quis conforto e ganhou cativeiro. Buscou aceitação e perdeu o próprio rosto. Agora ele está lá, perdido, escondido. E se você tiver coragem de olhar fundo, vai perceber. O assassino do homem que você queria ser ainda veste o seu crachá. E ele te encara toda manhã. Você já se olhou de verdade? Não no espelho do banheiro, ajustando o cabelo, mas no espelho da alma, aquele que mostra o que você se tornou quando ninguém mais está olhando. Esse é o espelho que dói, porque ele não mostra só rugas e olheiras, ele mostra covardia, auto-engano, hipocrisia. Ele mostra a distância entre o homem que você queria ser e o homem que você é hoje. E é por isso que a maioria foge do silêncio, porque no silêncio não dá para mentir. No silêncio, você ouve a própria verdade, e ela é insuportável para quem vive de aparências. Quantas vezes você se distraiu com o celular, com o trabalho, com as redes sociais, só para não encarar a pergunta que te assombra? Eu realmente gosto da vida que estou vivendo?
Essa pergunta é uma navalha, porque se a resposta for não, você vai ter que fazer alguma coisa a respeito. E fazer dói mais do que fingir. Mas aqui está o paradoxo. Encarar a dor é o único caminho para sair do coma. A Bíblia tem uma passagem onde Jesus diz: quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, esse a encontrará. Traduzindo, enquanto você tenta se proteger, agradar todo mundo, manter tudo sob controle, você está perdendo a única coisa que importa: a verdade sobre quem você é. A coragem de encarar o espelho não é glamour, é guerra. Você vai ver o quanto se sabotou. Vai lembrar dos dias que se traiu. Vai sentir nojo de algumas decisões que tomou só para ser aceito. Mas também vai reencontrar algo esquecido: a centelha. O fragmento do homem que você poderia ser. Ele ainda está lá, coberto por frustrações, dívidas, mágoas, mas vivo. E é nesse momento, olhando fundo no espelho, que você entende. Você não precisa recomeçar a vida. Só precisa parar de fugir de si mesmo. Mas aí vem a pergunta que separa os vivos dos fantasmas. Agora que você se viu, vai fazer o que com isso? Porque reconhecer o abismo não é o fim, é o começo. E se você quer sair desse inferno pessoal, vai precisar mais do que reflexão. Vai precisar de direção. Pare de esperar por uma epifania. O propósito da sua vida não vai cair do céu num domingo à tarde. Não vai surgir num retiro espiritual, nem num teste vocacional, nem no feed do Instagram com frases sobre fazer o que ama. Você não encontra o propósito. Você sua, sangra, escolhe e constrói ele. Com barro, com erro, com dúvida. Existe uma ilusão infantil de que propósito é algo que aparece mágico, tipo Pokémon raro. Ah, um dia eu descubro o que eu vim fazer aqui. Como se a vida fosse um jogo de adivinhação. A verdade é o oposto. O propósito se revela quando você age mesmo sem clareza. Ele nasce do fazer, não do pensar. Você quer um propósito? Comece resolvendo a porcaria da sua cama todo dia. Comece assumindo a bronca que você empurra para os outros. Comece sendo útil, mesmo que não seja o que você ama. O filósofo Viktor Frankl, sobrevivente de campo de concentração nazista, dizia: a vida nunca se torna insuportável pelas circunstâncias, mas apenas pela falta de significado. Ele viu homens nus, espancados, famintos, e mesmo assim vivos. Por quê? Porque tinham um porquê. Mas aqui fora, na sua liberdade, você sente mais preso que eles, porque você vive para você mesmo. Só. E viver só para si é pouco. Você precisa servir a algo maior, mesmo que comece pequeno. Propósito não é fazer o que dá prazer, é fazer o que dá sentido, mesmo que doa. E aqui entra a chave. Não espere clareza para agir. Haja com integridade e a clareza vem. Você não vai sentir o seu caminho. Você vai construir ele com o suor dos seus acertos e os hematomas dos seus erros. Muitos homens saíram da depressão não porque encontraram um propósito, mas porque assumiram um. Assumiram cuidar de alguém, construir algo, servir alguém, mesmo sem glamour, mesmo sem garantia. E quando você serve algo além do seu ego, algo desperta. O zumbi começa a recuar, e o homem que estava enterrado começa a respirar. Isso é bom, mas só que respirar não basta. A alma pode ter acordado, mas o corpo ainda está anestesiado. E enquanto ele continuar fraco, mole, indisciplinado, você segue vulnerável. Porque nenhum propósito sobrevive num corpo que se trai. Se você quer voltar a viver, não comece pela mente. Comece pelo corpo. Você não vai filosofar seu caminho de volta. Vai suar. Vai sofrer. Vai obedecer a si mesmo até que a alma lembre como se sente um homem vivo. A disciplina é o exorcismo do comodismo.
Cada vez que você levanta da cama sem querer, treina mesmo cansado, come limpo mesmo com vontade de se afundar no lixo. Você está dizendo: eu ainda sou dono de mim. E essa é a primeira fagulha de vida real: autorrespeito. Porque um homem que não obedece a si mesmo está fadado a ser escravo do sistema, da preguiça, dos outros. Jocko Willink fala disso o tempo todo. Disciplina é igual liberdade. Sem disciplina, sua alma apodrece sob o peso das vontades não resolvidas. Com disciplina, ela começa a levantar da cova. A neurociência mostra que ações físicas consistentes reprogramam a mente. Seu cérebro não entende motivação. Ele entende movimento. Quer sair da estagnação? Mexa-se. Corra. Levante peso. Toma banho gelado. Varra o chão. Mostre para o seu corpo que a alma voltou a habitar ali. E quanto mais o corpo obedece, mais a mente silencia. O caos interno se dissolve quando você prova que ainda é capaz de cumprir promessas simples. Você não precisa de inspiração. Você precisa de rituais. Rituais são âncoras. E um homem sem âncora se afoga na própria mediocridade. Então, se você está morto por dentro, desenterra-se com disciplina. Ela não é castigo, é renascimento. Cada treino, cada renúncia, cada hábito mantido é uma pá tirando terra do caixão que você mesmo construiu. E um dia, sem aviso, você vai perceber. Chega de discurso, chega de planos, chega de vídeos salvos para ver depois. Você quer mostrar que está vivo? Então prove. Prove acordando mais cedo do que o sistema espera. Prove dizendo não ao que te infantiliza. Prove cortando o que te enfraquece. A desculpa, a pornografia, a mediocridade, os amigos que te mantêm morno. Homens mortos vivem de palavras. Homens vivos vivem de atos. Seu corpo precisa reagir. Seu olhar precisa intimidar. Sua postura precisa dizer: eu estou aqui, inteiro, responsável, indomável. O mundo já tem gente demais fingindo felicidade em foto. Faltam homens que silenciosamente transformam sua rotina em campo de batalha e voltam cada dia com cicatrizes de honra. A fé sem obras é morta. A motivação sem ação é vaidade. O propósito sem entrega é ego inflado. Então, aqui vai um desafio real. Hoje, faça uma coisa que um homem morto não faria. Treine sem querer. Fale uma verdade que você tem evitado. Enfrente uma dor que você empurra há anos. Corte algo que te consome e que você racionaliza todo dia. Essas atitudes não são simbólicas. São gritos existenciais. São batidas no caixão dizendo: ainda estou aqui. E cada vez que você age assim, o mundo nota. Não com likes, mas com respeito, com admiração silenciosa, com espaço aberto nas trincheiras da vida real, onde só os vivos lutam. Lembre-se, você não precisa ser extraordinário, mas precisa estar presente, de verdade, de corpo, de alma, de intenção. A morte por dentro acontece em silêncio, mas a vida, quando retorna, faz barulho. E quem está vivo incomoda os acomodados. Esse canal não é para todo mundo, mas se você chegou até aqui, com certeza é para homens como você. Sendo assim, te convido a se inscrever no canal e se tornar um membro. Mas eu não quero apenas números. Só faça isso se você for um homem vivo, em movimento, em melhoria constante. Até a próxima.